Então vamos lá, irmãos, olha só. Nós já estudamos, né, a igreja de Éfeso, tá? A igreja de Éfeso era uma igreja, irmãos, que, né, eles tinham tudo, e por eles ter tudo, por ser uma igreja estruturada, né, eles estavam frios na fé, né? Cada igreja representa um tipo de cristão, tá? Então tem cristão, irmãos, que por ele está muito bem, às vezes financeiramente, está sem problema, está sem nada, né? Ele está frio na fé, já não ora mais, já não jejua, não busca, para quê? Se está tudo bem ou coisa do tipo, né? Então, alguns se encontram assim. Bom dia, irmã Vigília, como a senhora está? Tudo bem? Cadê o irmão Gonçalo? Não veio? Eita, benção. Então vamos lá, né? Esmina, né, era a igreja, irmãos, Esmina, né, era a igreja que, Esmina era a igreja que, né, Jesus, né, pediu para que, era uma igreja pobre, mas literalmente rica, né, pobre fisicamente, mas rica espiritualmente, né, ou seja, e mesmo ele sendo, né, mesmo sendo uma pequena igreja, eles manteram a fé e ficaram firmados ali, né? A terceira foi Pérgamo, né? Pérgamo, irmãos, era uma igreja que o demônio estava solto dentro dessa igreja, né? Mas mesmo, irmão, o demônio estando solto dentro dessa igreja, né, mesmo o demônio estando solto dentro dessa igreja, tinha alguns, meu irmão, que manteram a fé, né? Não se contaminaram ou coisa do tipo, viu? Então, irmãos, ou seja, né, quem é você? Você é o que está frio, está tudo bem por você estar estabilizado espiritualmente, fisicamente, você esfriou na fé? Ou você é aquele, meu irmão, né, que mesmo passando por problema, por dificuldade, você se mantém na fé, né? Ou, meu irmão, né, você é aquele que está no meio, né, de pessoas profanas, que falam mal da igreja, falam mal disso, daquilo, se levantam, mas mesmo assim você faz a diferença, né? Os cristãos de Pérgamo, irmãos, né, ou seja, mesmo no meio de toda aquela bagunça, eles fizeram a diferença, né? O de Esmina, né, existia lá os nicolaítas, existiam lá os que, né, aplicavam lá doutrinas, coisa tipo heresias, né? Eles se manteram fiéis, né? Já os cristãos de Pérgamo, eles fizeram a diferença, né? Então, irmãos, nós fomos chamados para isso, para sermos quentes, né, que é a igreja de Éfeso, fomos chamados para sermos fiéis e fomos chamados para fazer a diferença, tá? Então hoje a gente vai estudar a igreja de Tiatira. Tem coisa boa aqui, irmão. Vamos lá. As referências desse estudo são Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 a 29. Então vamos lá. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que o que? As primeiras. Então, meu irmão, o tempo ele não pode nos levar a esfriarmos na fé. O que Paulo disse? Depois nós vamos fazer um estudo sobre isso, né? Paulo, ele disse, meu irmão, né? Agora eu não me lembro de cabeça, em qual carta ele escreveu isso, né? Para qual povo ele escreveu isso, mas está na Bíblia, né? Ou seja, ele diz assim: corris bem, quem vos impediu de correr, né? E Paulo também diz: melhor é o fim do que o começo. Por quê? Porque, meu irmão, funciona assim, né? No começo está todo mundo vivendo o primeiro amor, né? Está todo mundo aceso, está todo mundo, né? Aquela empolgação, aquela coisa, oração, Bíblia, jejum, oração, mas e com o tempo? Ou seja, você hoje, como você se encontra hoje, né? Porque os cristãos de Éfeso, irmãos, com o tempo eles esfriaram na fé. Será que nós, irmãos, as nossas obras, Jesus está elogiando aquela igreja nesse sentido aqui. Jesus vai repreender ela lá na frente, mas aqui Jesus está, né, elogiando, né? Olha só, o finalzinho do versículo 19 lá em cima: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas obras são mais do que o que? As primeiras. Então, meu irmão, ou seja, esses cristãos de Tiatira,
né, isso significa que eles estavam melhores do que aquilo que eles começaram. Tem pessoa, meu irmão, que em vez de progredir, ou seja, estar melhor, ela retrocedeu com o tempo. Está como o povo da igreja de Éfeso, né? Esfriou na fé, já não ora mais como orava antes, já não lê a Bíblia como lia antes, já não lê livros como lia antes, né? Já não busca como buscava antes, não ora mais de madrugada, coisa do tipo. Ou seja, não, meu irmão, né? Paulo ele diz, o melhor é o fim do que o começo. Porque, meu irmão, no começo é tudo mil e uma maravilhas. É como casamento, né? Casamento no começo é amorzinho para cá, amorzinho para lá, é isso e aquilo, né? E com o tempo, né, irmãos? E com o tempo, né, tende a dar uma esfriada, mas não pode esfriar. Porque se esfriar muito, meu irmão, daqui a pouco se acaba, né? A mesma coisa é, meu irmão, voltado para a fé cristã, né? Ou seja, irmão, nós temos que ser melhores. Eu tenho que progredir e não regredir. Quem está entendendo, diga amém, né? Quem vos impediu de correr? Ou seja, quem impediu você de obedecer? Quem impediu você de orar? Quem impediu você de vir aos cultos? Quem impediu você de buscar, né? Aí a desculpa, né, de muitos nos dias de hoje é a pandemia, né? Irmão, mas era live atrás de live aí, né? Era o pastor Carlos. Irmão, nunca vi tanta live na minha vida, né? Era live para todo lado, né? Ou seja, então, meu irmão, ninguém impediu você de correr. Quem pode impedir você de correr, quem pode impedir você de ser melhor é você mesmo, viu, irmãos? Então, não pare, você tem que ser melhor do que você era antes, viu? Repita assim comigo, diga, eu preciso ser melhor do que eu era antes, né? Veio a minha cabeça aqui, a irmã Laodiceia que está lá no fundo, né? Vocês fazem curso também, irmã Laodiceia, para poder aprimorar, melhorar assim alguma coisa ou não? Faz curso, né? Então vamos lá. Quando a senhora formou, né, era uma coisa, né? Aí conforme a senhora foi fazendo curso, né, a senhora foi, né, aprimorando, né? Ou seja, né, a senhora foi sendo, né, melhor, foi sendo mais qualificada, né? As obras da senhora foi melhorando conforme ia fazendo curso, ia fazendo, né, estudando e coisa do tipo, é ou não é, né? Então, a mesma coisa não em relação à nossa vida cristã, irmão, né? Ou seja, nós começamos de uma forma, o tempo tem que fazer a gente melhorar, irmãos. Eu não vou perguntar aqui porque é falta de ética. Irmão, mas lá no Jardim Paulo, eu quase desci no altar quando eu perguntei. Eu queria rasgar minhas vestes, irmão. Eu queria ir embora. Eu vou fazer esse estudo com você. Quando terminar o Apocalipse, nós vamos começar esse estudo. Eu não vou perguntar porque é falta de ética. Mas você é batizado no Espírito Santo, irmão? Você fala em línguas estranhas? Pastor, tenho 100 anos de igreja. Até hoje eu não falo. Meu Deus. Lá, para que eu fui perguntar no Jardim Paulo, irmão? Perguntei, praticamente metade, mais do que a metade da igreja não era batizado. Eu estava fazendo estudo do Espírito Santo com ele. Falei, meu Deus do céu. Qual que eu rasguei? Eu falei, irmão, o que vocês estão fazendo aqui na igreja? Irmão, todo esse tempo aqui não é para você estar aqui, ensinei, coisa do tipo, fiz um estudo com eles, irmão. Várias pessoas foram batizadas não, receberam o dom, tá? Ou seja, depois nós vamos estudar, vou ensinar para você ao certo, tá? Inúmeras pessoas receberam o dom de falar em línguas, irmãos, coisa do tipo, nós vamos estudar sobre dons também, tá? Nós vamos estudar sobre muito, sobre muito, né? Relação a dons, ministério, coisa do tipo, para você poder entender, para você poder crescer espiritualmente. Porque, né, se eu fosse perguntar aqui, irmão, você sabe o que é dons ministeriais? Pessoa que tem anos na igreja não sabe o que é. Você sabe o que é dons do Espírito? Ah, pastor, dom do Espírito é amor, né? Paciência, não, isso é fruto. Fruto é uma coisa e dom é outra. Então nós vamos estudar isso, irmão, tá? Enquanto eu for o seu pastor, irmão, nosso culto ele será uma aula. Porque você não pode estar aí, meu irmão, você voltar para casa e continuar da mesma forma sem você saber o que é, o que não é, o que eu tive. Nós temos que crescer, irmãos, espiritualmente. Mas para isso você tem que querer, né? Porque às vezes, irmão, a pessoa, né, ela quer formar,
pessoa quer ganhar dinheiro, a pessoa quer reformar a casa, a pessoa quer, né, comprar o seu carro. A pessoa, ela tem anseio, meu irmão, por tudo, menos crescer espiritualmente. As outras coisas eu tenho força para ir no passeio, eu tenho força para ir em show, eu tenho força para ir passear, eu tenho força para ir no shopping, eu tenho força para tudo, meu irmão. E quando é no tocante em buscar Deus, irmão, aí eu não tenho força, eu sou vagaroso, eu não tenho tempo e coisa do tipo. Mas vem cá, né, irmão, mas se fosse para ganhar dinheiro, mas será que não teria tempo? É como às vezes, né? A gente manda mensagem para algumas pessoas. Às vezes tem pessoas que até nos silenciam. A gente vai conversar com a pessoa, tá lá, só uma setinha. Quando tá só uma setinha, é porque eu estou silenciado, né? Aí eu fico imaginando, eu falo, peraí, meu Deus. Eu sou, né, a ferramenta do Senhor, eu sou o mensageiro aqui. O profeta no Velho Testamento, ele era a boca de Deus, ele era como se fosse a palavra de Deus. Então nós temos a Bíblia, mas Deus nos usa, enfim, para apacentar. Se eu estou silenciado, então isso significa que o Senhor também está silenciado, porque, né, a gente manda o áudio das pregação, a gente manda versículo, manda tanta coisa, né? Aí eu fico me perguntando, irmão, e se fosse para ganhar dinheiro, será que eu estaria silenciado lá? Irmão, você vai ganhar tantos mil, irmão isso, irmão aquilo, né? Irmãos, e eu como pastor, eu me policio nisso também. Sabe por quê? Porque, irmão, funciona assim, né? Porque nós somos compostos de carne, alma e espírito, né? Por que que eu como pastor me policio nisso também? Viu, irmão, mesmo pau que bate em Chico, ele bate em Francisco também, né? Vamos supor que o Jair, né, ele fala comigo. Aí, de novo o Jair enchendo a paciência, né? Ou você tem pastor que fala isso, né? Não enchendo a paciência, né? Amém. Aí eu deixo o Jair de lado. Mas se eu vejo que o Jair, né, ô pastor, só podia, né, vir aqui em casa buscar o dízimo, a oferta, só podia vir. Não vou falar com ele, né? Então, irmãos, eu me policio nisso também. Porque eu posso, né, agir assim também. Está amarrado em nome de Jesus, amém, meu irmão, né? Nós somos compostos de alma, né, espírito, tá? Irmão, o senhor tinha mandado uma mensagem para mim, eu fui ver de manhã, irmão. Deixei no celular lá na sala carregando. Então, irmãos, ou seja, né? Então a gente precisa, irmãos, né, se policiar nesse sentido. E outra coisa, irmão, para a gente avançar aqui, tá? A sua obra tem que ser, você tem que ser melhor do que você foi no começo, tá? Vamos lá. Assim como, né, assim como numa profissão, né, você assim como numa profissão, né, ao passar dos anos, você se torna melhor profissional, assim também espiritualmente, ao passar dos anos, você tem que se tornar, meu irmão, né, espiritualmente melhor, né? Quem está entendendo, diga amém, né? Ou seja, né, tá a irmã Vigília lá de Rondonópolis, né? A senhora sabe fazer um monte de coisa na unha, né, irmã, né? Hoje em dia, né, é igual cabeleireiro, né? Não sei porquê, né? As mulheres que tem cabelo liso querem ficar com o cabelo encaracolado, né? Aí agora é o tal agora da, não sei o que, capilar, reidratação, não, transição capilar, né? Aí quem tem cabelo encaracolado quer ficar com cabelo liso, quem tem cabelo liso quer ficar encaracolado, quem tem cabelo quer ficar careca, quem tá careca, né? Ou seja, né? Só que um cabeleireiro, irmão, que não faz curso ou coisa do tipo, ele tá perdendo ganhar dinheiro, né? Que nem a irmã Vigília, ela faz unha, né? Chega lá, eu queria tirar minha unha, eu não sei tirar, né? Eu queria colocar uma unha por cima dessa. Agora, né? As mulheres, elas usam um unhão assim, meu irmão. Aí quando você vai ver, não é a unha dela, né? É uma unha por cima, né? Ou seja, então se a irmã Vigília for a manicure que ela foi quando ela começou, ela vai perder dinheiro. Ela tem que ser melhor do que quando ela começou. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Vou escrever aqui para eu não esquecer depois. Então, irmãos, nós temos que ser melhor do que aquilo que nós começamos, né? Ou seja, nós precisamos ser melhor. Com o tempo, meu irmão, né, assim como você melhora como profissional, né, você também precisa melhorar espiritualmente, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente e coisa do tipo, tá bom? Quem está entendendo, diga amém. Tá? Para a gente avançar, irmãos, olha só. Não deixe, irmãos, eu vou pedir um favor para vocês.
não deixe de estar acompanhando as mensagens da semana que eu envio tanto no grupo e tanto, meu irmão, na transmissão. Por quê? No grupo, o meu celular me dá a opção para me enviar para vocês no formato de áudio, né? Já na transmissão, eu preciso baixar no meu celular e mandar num formato diferente. Não é vírus não, tá, irmão? Tudo que eu mandar para vocês não é vírus não, tá? Aí, é um formato diferente, mas abre da mesma forma. Você ouve como, irmão Croma? Você ouve pelo grupo ou você ouve pela transmissão? Pelos dois? No celular o senhor abre os dois, né? Porque tem celular, irmão, que não abre aquele formato que eu mando na transmissão. Por isso que eu envio nos dois, tá? Mas vamos lá. Porque, irmãos, tem coisas que como a gente está preso no Apocalipse no domingo, então tem muita coisa que eu vou ensinar durante a semana. Tá certo que você trabalha, tem faculdade, né? Mas cidade você vem, tá, irmão? Mas aqueles que têm compromisso e não dá de vir, se esforça pelo menos a ouvir o áudio, irmão, para você estar inteirado nos estudos que estão fazendo durante a semana. Como por exemplo, nós terminamos agora, quarta-feira, sexta-feira eu não consegui fazer o culto, porque foi o culto das mulheres que vencem lá em Levergé. Mas quarta-feira a gente terminou o estudo, irmão, de Efésios capítulo 12. O que a gente aprendeu aqui, irmãos, tem pessoas que meu irmão, anos na igreja e nunca aprendeu o que a gente ensinou durante a semana. Em relação, meu irmão, à batalha espiritual. Às vezes tem pessoa que está perturbada, está doente, porque você está entrando despreparado, meu irmão, em um território que não é para você entrar. Até usei o exemplo, né? O BOPE. A polícia entrar despreparado lá na favela, eles vão morrer. Eles têm que ter um preparo para entrar lá. Então, ouça as pregações durante a semana. Se você não ouviu, se esforça a ouvir a pregação de quarta, que eu enviei no seu WhatsApp aí. Está no grupo e está na transmissão. Ouça lá, para você, irmãos, eu fiz o resumo do resumo quarta-feira. Ouça para você saber o que é batalha espiritual, quais são os demônios que você estão lutando e coisa do tipo, tá bom? Tá? Quem está entendendo, diga amém. E outra coisa, irmão, às vezes, né, tem pessoas que o grupo, né, ela sai do grupo, ou, né, ela paga as mensagens do grupo. Mas às vezes, irmão, né, aquele grupo lá insignificante, a pessoa está lá, a pessoa não apaga as mensagens, e as coisas de Deus a pessoa vai e apaga. Busca priorizar um pouco. Eu costumo dizer, uma vigília sempre ouvi a gente dizer isso lá em Rondonópolis. Irmãos, quem trabalha com público, se você trabalha com pessoas, você tem pura obrigação de ter um celular bom, com memória boa. E evita ficar apagando mensagens. Demora muito tempo para você apagar. Por quê? Porque mensagens são provas que você tem. Se você olhar meu celular aqui, irmãos, a memória dele é muito boa. E eu sou muito difícil apagar mensagem. Eu vou apagar mensagem só lá para o final do ano, só mesmo à frente. Por quê? Porque qualquer coisa está aqui, ó, né? Então já aconteceu inúmeras situações. Né, ensinei minha esposa isso, né? Ou seja, uma vez ela foi falar com a liderança sobre algo, a liderança prometeu, aí depois ela foi cobrar a liderança. Não, eu não falei isso. Ela falou, tá aqui, mandou o print. Eu esqueci, coisa do tipo, né? Como por exemplo, sexta-feira agora, meu cachorrinho toma banho, saiu do local, eu tava, né, tinha que passar um dinheiro para a dona lá, e eu já tinha mandado para ela o dinheiro, comprovante, né? Eu acho que ela paga. Eu ia falar isso para ela, mas eu falei, eu não tenho amizade com ela. Depois vai que ela não aceita, né? Mas ela precisa ter um celular bom, né? Aí ela me mandou a ficha. Eu falei, tá faltando Pix tal. Não tá aqui. Eu falei, tá. Eu falei, desde o primeiro dia que eu conversei com a senhora, eu tenho todas as conversas aqui. E ó que meu cachorrinho toma, já vai fazer ano que meu cachorrinho toma banho lá, eu não apago. Eu falei, tenho tudo aqui. Fui mandando, me desculpa, me perdoa, você tá certo, tá tudo aqui, é que eu apaguei, eu não. Falei, pois é, tá tudo aqui. Então, se eu não tivesse, não teria como eu provar. Eu ia perder algo que eu paguei. Então, você que trabalha com gente, com povo, coisa do tipo, irmão, você tem que ter um celular com memória boa. Às vezes você investe em tanta coisa, não investe em você. Você tem que investir em você, viu? Meu celular é bom, irmão, né? Mas eu estou orando para Deus dar a condição para minha esposa, dar um melhor para mim, né? Mas vamos lá. Vamos lá, então. A cidade de Tiatira era muito famosa em sua região pelo seu excelente trabalho com metais. Havia pessoas que dedicavam com o coração nisso que faziam, e por isso Jesus se refere a eles dizendo que eles são
que eles são, né, os que têm olhos como chamas e os pés como bronze polido, refinado. Jesus conhecia as suas obras e sabia que era com amor. Tem uns erros de português aí, tá, irmão? Mas vamos lá. Eles eram fiéis e tinham sofrido tudo com paciência, pois aquele lugar também havia grande perseguição. E quando Jesus diz e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, ele está dizendo que eles multiplicaram os talentos. Se foi-lhe dado 5 talentos, ele havia multiplicado para 10 ou mais talentos. Aquela igreja era uma igreja importante e produtiva para Jesus, uma igreja que não negava fé, tinha grande amor no que fazia, ao contrário de Éfeso, que havia abandonado o primeiro amor. Então, irmãos, né, e nós estamos sendo qual igreja? A que multiplica talentos ou a que enterra? Você tem sido qual igreja? Eu não estou falando congregação, eu não estou falando instituição, estou falando igreja. Você é igreja, isso aqui é uma congregação, isso aqui é uma instituição religiosa. Você é igreja, tá? E você como igreja, nós como igreja, nós estamos multiplicando talento. Com o tempo nós estamos melhorando, nós estamos sendo melhores cristãos. Assim como você se torna o melhor profissional, você estuda, você se qualifica, você né, se gradua, você pós-gradua. Tipo, né? Se eu não me engano, as meninas do senhor estão fazendo direito, né? Como que chama o nome delas? Eu esqueço o nome delas. Amanda, né? Então, Amanda e a outra é Bruna. Está fazendo o que, Bruna? Está fazendo faculdade já ou não? Só Amanda, né? Está fazendo direito, né? Estudar, enfim, mas tem uma cara que estuda, é isso aí. Para fazer direito tem que estudar. Então, né, daqui a um tempo ela vai formar. Só que, meu irmão, não é só formar. Aí tem a bendita prova da UAB. Já vai estudando, enfim. Aí depois pega umas dicas com a minha esposa lá, né? Ela passou na segunda, só não passou na primeira, porque, enfim, mas na segunda ela passou. Então, a minha cunhada passou na primeira, estudando em casa, viu, irmão? Para a UAB em casa, com fone de ouvido, né? Enfim. Aí, então, irmãos, ou seja, né, a Bruna, daqui a um tempo, ela vai formar, mas para ela se qualificar, ela vai ter que fazer o AB. A advogada tem que ficar sempre dando. Depois de fazer o AB, se ela quiser, né, se especializar em previdência, né, ou criminal, ela vai ter que estudar mais ainda. O advogado vive estudando para ir aprimorando, né, para ir crescendo. Então, a mesma forma, irmão, espiritualmente falando. Você tem que ir multiplicando seus talentos. Depois nós vamos estudar sobre talentos, hein, irmão? Bom, mas nós temos um estudo referente a talentos, uma revelação. Mas vamos lá. Então você tem que multiplicar, você tem que crescer, meu irmão. Né? Você tem que crescer, você tem que ter sede para crescer espiritualmente também. Então eu pergunto mais uma vez, você responda para si mesmo. Você é a igreja que multiplica ou você é a igreja que enterra? Você é a igreja que você cresce espiritualmente ou você mesmo está se enterrando? Você enterra a fé das pessoas, você mata as pessoas espiritualmente, você, né, com o seu testemunho, com a sua vida cristã, você é uma pessoa que enterra ou você é uma pessoa que multiplica? Irmãos, o tempo tem que fazer você melhorar, não tem que fazer você piorar. Eu repito os versículos do apóstolo Paulo, amém? Quem vos impediu de correr, né? Ou seja, o fim tem que ser, né? O fim tem que ser melhor do que o começo. Você tem que aprimorar, você tem que ser melhor, viu? Então, meu irmão, você tem que buscar multiplicar, você tem que buscar melhorar. Se você é uma pessoa que parou no tempo, então você tem que voltar de novo, viu, irmãos, tá? E vamos para cima no nome do Senhor Jesus. Pastor, eu queria indicação de livros, eu queria indicação de pregações. Só você falar comigo, viu, irmão? Eu te mando em PDF, coisa do tipo. Eu compartilho muito com os obreiros, né? PDF, postilas e coisa do tipo. A nossa igreja com essa pandemia aí, né, deu uma travada em relação a livros, né? Então, irmãos, até voltar ao normal, pastor, me indica livros aí, eu te mando, PDF, coisa do tipo, você vai na livraria, manda lá imprimir, coisa do tipo, tá bom? Para você crescer espiritualmente, vamos lá. Mas algumas poucas tenho coisas, né, tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do seu sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrepender da sua fornicação, e não se arrependeu. Mesmo que eles não tenham abandonado seu amor, nem diminuído a sua fé, ou até mesmo a sua dedicação nas obras, eles toleravam, deixavam que Jezabel tivesse voz naquele lugar, tá? Irmãos, Jezabel, rapidinho aí nessa vírgula aí, Jezabel, tá? É um sistema, viu? Continua lendo aí. Jezabel não é citada no sentido literário,
no sentido literário, de que havia uma mulher chamada Jezabel, que se denominada profetisa, mas era alguém que tinha voz naquele lugar, e ensinava falsa doutrina, e enganava o povo, tá? Então Jezabel, meu irmão, é um sistema, tá? Espírito de Jezabel é aquele sistema, meu irmão, é a punho de ferro, aquele sistema ditador, tipo como foi Hitler, tipo como foi aquele aqui eu esqueci o nome aqui, da América do Sul aqui, irmão. Tinha um cara que era ditador aqui também, que eu me esqueci o nome dele agora, ou seja, punho de ferro, é isso que eu falei, pronto, acabou, ou seja, espírito de Jezabel, meu irmão, é como se fosse um sistema, nós aprendemos que espírito de Jezabel, é aquele espírito da mulher que pinta a unha, que se veste vulgarmente, pinta cabelo, coisa do tipo. Não, isso aí é pombagira, tá? Jezabel é outra coisa que não tem nada a ver. E outra coisa, irmão, mulher tem que andar bonita assim, mulher tem que pintar unha, mulher tem que fazer o cabelo, mulher tem que andar cheirosa, tem que andar bonita, tem que andar, ou seja, mas tudo com ordem e decência, viu, irmão? Passou de ordem e decência, aí, aí já se torna pecado, viu, irmão? Mas fora isso, a mulher tem que andar bonita pro seu marido, cheirosa, porque senão daqui a pouco, a mulher anda toda desarrumada, ele vai ter olhos para outras mulheres, na rua ou coisa do tipo, Quem já foi no Ministério Pentecostal, a irmã Vigília já foi, não sei se alguém aqui já foi, mas por que às vezes, há muita traição e coisa do tipo? Porque às vezes a mulher em casa não pode depilar. Ah, não pode pintar cabelo, não pode passar perfume, não pode isso. Aí o cara, vê a colega de trabalho, vê a secretária, vê outra cheirosa, bonita, coisa do tipo, o Satanás entra. Então, a Bíblia diz que nós temos que vigiarmos, tá? Então, não confunda Jezabel com pombagira. Jezabel é um sistema, Vamos supor, eu sou o pastor aqui, com os obreiros eu sou ditador. Punho de ferro, comigo é assim, ou seja, o que eu falei tem que ser feito e não ouço opinião, coisa do tipo, espírito de domínio mesmo, querer dominar e coisa do tipo, isso é espírito de Jezabel. Mas depois nós vamos estudar mais sobre isso, tá? Mais à frente nós vamos estudar mais a fundo sobre isso, tá bom? Tá? Então pombagira é uma coisa e Jezabel é outra. A mulher tem que andar bonita, mulher tem que andar cheirosa, mulher tem que se produzir, mas tudo com ordem e decência, viu? Quem está entendendo, diga amém. Tá? Então, repita assim comigo, diga, espírito de Jezabel é um sistema, tá, meu irmão? Não quer dizer que é uma pessoa e não quer dizer que é um demônio, é um sistema. Mas, quando a gente terminar, irmãos, as 7 igrejas, nós vamos continuar o estudo do Apocalipse, Aí nós vamos falar mais sobre Jezabel, mais lá para frente, tá bom? Então vamos lá. Não somente isso, mas ela também ensinava fornicação, já vista em Pérgamo, por causa das heresias dos nicolaítas. Porém, Tiatira era diferente de Pérgamo. Em Pérgamo eram os membros hereges que ensinavam coisas erradas aos fiéis. Vira a sua página aí, vamos lá. Isso. Aqui vai ser rápido porque está tudo mastigado, tá, irmão? Os membros que corrompiam os outros membros, mas em Tiatira era um líder que ensinava falsa doutrina, ensinava eles a fornicarem, a oferecer sacrifício a ídolos, a comerem alimentos sacrificados a ídolos, tá? Então, irmãos, na igreja de Pérgamo, que a gente falou sobre, os nicolaítas e coisa do tipo, ou seja, lá, irmãos, quem irmãos, incentivava essa prática eram os membros. Já na igreja de Tiatira, que nós estamos estudando hoje, quem incentivava, irmãos, essas práticas era o próprio líder. Só que aqui não fala, irmão, se era o pastor, se era o obreiro, porque existe vários tipos de líder, Ou seja, então era a liderança daquela igreja, irmãos, que ensinava, que induzia, e coisa do tipo, para que, meu irmão, houvesse fornicações, traições e coisa do tipo dentro daquela igreja, viu? É mais ou menos assim. Vocês sabiam, irmãos, que, vamos supor, que eu esteja vivendo em adultério. Eu sou o líder aqui, eu estou vivendo em adultério. Você sabia que por eu estar vivendo em adultério, o demônio, ele pode ter liberdade para atuar dentro da igreja trazendo adultério também? Por quê?
Porque, meu irmão, eu como líder, eu não tenho autoridade para, né, amarrar ou vencer ele. Por quê? Mas porque eu estou na mão dele. Então por isso que todo líder, todo pastor, todo obreiro tem que ser homem de Deus. E vocês também, viu, irmãos? Porque às vezes você não sabe quem está aqui em cima do altar. Às vezes você não sabe quem está aqui em cima do altar. Às vezes você não sabe quem você está ouvindo. Uma vez o pastor Carlos Soares, ele conta, né? Ele tinha um pastor e ele sempre orava: ô Senhor, me dá unção, meu pai, desse pastor. Eu quero ser como ele, Senhor, me dá unção. Por isso você tem que tomar cuidado com a sua oração, viu, irmão? Me dá unção, coisa do tipo. Daqui um tempo, meu irmão, esse pastor que ele admirava, que ele pedia unção, foi expulso da igreja. Por quê? Porque, né, foi pego, né, indo, irmãos, para o motel com a mãe, coisa do tipo. Aí na hora ele, né, ô Senhor, tira de mim toda unção, Senhor, né, eu volto atrás da minha oração, Senhor, retira a minha oração, tira, Senhor, essa unção, tira. A gente não sabe. Então, meu irmão, a unção você não tem que pedir do homem, a unção você tem que pedir de Deus. Amém, irmãos? Tá? A unção você tem que pedir do homem, perdão, a unção você tem que pedir de Deus, não do homem. A unção ela tem que vir do alto, não do homem, viu? Quem está entendendo, diga amém. Tá? Então, irmãos, então nós temos que tomar muito cuidado. A mesma coisa é você. Você sabia que lá na sua casa, você é o líder espiritual, você é o cabeça. Então se você, meu irmão, está praticando algo, ou vivendo algo, uma obra ilícita na sua vida, né? Se você está vivendo em adultério, fornicação, ou coisa do tipo, irmãos, você pode estar dando legalidade, você pode estar dando, né, autoridade, liberdade para o demônio agir. Por quê? Porque você não tem força espiritualmente, ou você não tem autoridade espiritualmente para poder, né, amarrar esse demônio dentro da sua casa, coisa do tipo. Por isso que nós temos que buscar ser santos e santas mulheres de Deus, irrepreensíveis no nome de Jesus, amém? Tá? Quem está entendendo, diga amém. Você tem que tomar muito cuidado, irmão. Ser cristão não é brincadeira. Você tem uma grande responsabilidade na sua mão. Você é líder espiritual da sua família, tá? Então vamos lá. Observação. Jezabel, 1 Reis, né, capítulo 16 a 21, e 2 Reis, capítulo 9, é uma figura muito apropriada daquilo em que a instituição católica romana se converteu durante a Idade Média. Ela induziu um paganismo que resultou em idolatria, prostituição espiritual, e tornou-se em um sistema religioso novo, que tinha pouca semelhança com as igrejas apostólicas. Ela introduziu doutrinas, como justificação pelas obras, regeneração de batismo, pelo batismo, né, perdão, adoração aos anjos, aos santos mortos e imagens, celibato para o clero, confissão obrigatória aos sacerdotes, o purgatório, a transubstanciação, né, do pão e do vinho em carne e sangue de Cristo, as indulgências, a penitência e a adoração de Maria, o ritualismo pagão, o sinal da cruz, a água benta, o óleo sagrado, o rosário, etc. Tá bom? Então, tudo isso foi induzido, tudo isso, meu irmão, era um sistema e continua sendo um sistema, tá? Continua lendo aí. No versículo 21, Jesus diz: e dele também é tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. A fornicação, nesse contexto, pode ser muitos tipos de pecados sexuais diferentes. Não somente o sexo antes do casamento, mas o costume de ficar com várias mulheres, ou homens durante uma noite, adultério, práticas homossexuais, incesto, orgias, etc. Jesus havia dado tempo para aquela igreja. Jesus esperou que eles se arrependessem, mas eles não queriam. Eles eram apegados às suas práticas, eles gostavam das suas práticas, eles não queriam deixar aquilo. Mas voltamos a lembrar que as suas obras a favor do Evangelho eram grandes, e eles não negavam a sua fé, como vimos anteriormente. Porém, eles eram um povo corrompido pelo pecado, amém? Então é mais ou menos assim, né? Tipo assim, naquela igreja de Tiatira, né? Naquela igreja, meu irmão, estava mais ou menos como está nos dias de hoje. Os cristãos ali, irmãos, né? Eles estavam, ou seja, né, eles não deixavam, né, Cristo, mas também não deixavam o mundo, né? É o crente rei mundo. É um pé na igreja, outro pé no mundo, né? Aquela pessoa que fica em cima do muro. Ou seja, irmão, eu preciso me decidir. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou do mundo.
Eu preciso me decidir. Tem pessoa que está assim, irmão, né? Ela é um Raimundo, está um pé lá, outro pé aqui. Ou seja, na igreja, meu irmão, de Tiatira, estava da mesma forma. Só que eis a questão. Pastor, mas a igreja não é o pronto-socorro das almas, sim. Mas existe uma diferença. Vamos supor que o Cleomar está amarrado em nome de Jesus. O Cleomar está vindo, né? E vamos supor, né, que eles estão com um problema no casamento. Só que o Cleomar, ele está buscando forças em Deus para vencer esse problema. Aí é um caso. Aí vamos supor um caso, tá? O segundo caso, o que era esse caso aí? O Cleomar está vindo, está vivendo, né, uma vida errada no seu casamento, mas ele não quer se arrepender, não quer deixar, não está nem aí. Era esse caso aqui, viu? Porque, meu irmão, né, nós somos pecadores arrependidos. Existe coisa na minha vida, né, que dia após dia a gente busca vencer. E creio que existe coisa na sua vida que você busca dia após dia vencer. Como era o caso de Jó. Vocês sabem, não Jó não, Ló, sobrinho de Abraão, né? Ló, irmãos, ele tinha condição de morar em um lugar fora de Sodoma e Gomorra. E o porquê que Ló morava em Sodoma e Gomorra? E a Bíblia diz, irmão, que Ló todos os dias sentava na porta da cidade e ficava vendo aquela bagunça lá, né? Ou seja, homem com homem, mulher com mulher, adultério, coisa do tipo na rua, mais ou menos como está nos dias de hoje aí, né? Mais ou menos como é no 0 quilômetro, mais ou menos como é aqui nesse posto São Mateus na saída aí, mais ou menos assim. E ele ficava ali. Por que Ló não saía dali, pastor? Porque ele gostava. Irmãos, tem pessoas que a pessoa só não é liberta daquilo que prende ela, em alguns casos, porque ela gosta. Ela gosta da bebida, ela gosta do adultério, ela gosta do homossexualismo, do lesbianismo, ela gosta. Então, enquanto ela, irmãos, não falar, não quero mais, meu irmão, ela não vai ser liberta. Mas no dia que ela falar, né? Mas no dia que ela falar, eu não quero mais, meu Deus me dá força, me ajuda, aí ela deixa. Mas enquanto isso, ela gosta, né? Irmãos, e a pior coisa que tem é quando um demônio manifesta no corpo de uma pessoa que não quer deixar. Irmão, se o pastor obreiro não tiver discernimento, irmão, meu Deus do céu. Um dia os obreiros lá no Parque Atalaia, lá no Jardim Paulo, eles ficaram a madrugada todos expulsando um demônio. Aí no outro dia eu falei para ele, mas por que vocês não me ligaram? Ah não, pastor, a gente tentou tal. Eles foram me contar o caso, né? Eu falei, irmãos, mas essa mulher que vocês estavam expulsando o demônio, ela não queria deixar o demônio. Manifestou no corpo dela, mas não queria deixar. Pastor, eu falei, vocês tinham, né? Aí eu fui ensinar eles, né? Eu falei, vocês tinham que falar para o demônio se esconde e volta ela aí. Voltava ela, fazer ela aceitar Jesus, falar para ela deixar de pecar, depois vocês expulsaram. Pois é, pastor, no final da libertação que eu fui lembrar isso, coisa do tipo, deu certo. Eu falei, pois é. Né? Uma vez, tá eu lá com uma moça lá. Moça me dando trabalho, aquela coisa, tinha problema com homossexual, lesbianismo, ela foi liberta. Foi liberta até demais, que depois começou a me dar problema com o homem, né? Dava problema com mulher, depois estava dando problema com o homem. Aí, irmão, o demônio não queria sair. Eu falei, peraí, esconde aí. Aí ele escondeu. Eu chamei o nome dela, volta, tá bom. Falei, você gosta disso aí que você faz, né? Ô, pastor, tão bom, né? E começou a falar as porcaria, coisa do tipo e tal. Eu falei, pois é, mas se você não aceitar Jesus e não querer deixar isso, o demônio não vai sair da sua vida. Não, pastor, não quero demônio na minha vida, não. Aí preguei para ela, falei, coisa do tipo, né? Ou seja, o missionário, ele sempre conta um caso desse, né? Aí eu falei para ela, amém, fecha o olho. Ela fechou o olho, né? Falei, demônio, pode voltar. Já voltou, já amarrado, já. Por quê? Porque ela aceitou, ela não queria ir na vida dele mais. Não queria mais. Desgraçado, eu vou te matar. Falei, demônio, você sabe que vai ter que sair agora. Em nome de Jesus. A menina voltou normal, foi liberta, irmão. O missionário conta um caso dele, né? Ele foi expulsar o demônio da prostituta. O demônio falou, não vou sair fazendo bagunça, dançando. O missionário falou, esconde aí. O demônio escondeu, volta ela voltou, né? E pregou para ela, falou, coisa do tipo, tal. Não, missionário, eu quero. Quando falou quero, o demônio já veio, já amarrado. Expulsou, por quê? Porque às vezes tem pessoa que gosta, irmão, da safadeza. Às vezes tem pessoa que gosta de viver, né, no pecado. A Bíblia diz que o pecado, né, é como se fosse, né, a pessoa, o cachorro vomitou, aí ele foi embora, voltou e comeu do seu próprio vômito de novo.
Né? O pecado é como, né, o porco que se lavou, voltou e tomou banho, né, na lama de novo. Tem pessoa que gosta de ficar rolando no vômito, na lama. Por quê? Porque gosta. Alguém aqui já criou porco, irmão? Sim ou não? Quem já criou porco? Pastor, o senhor está pegando pesado. Então você vai falar com Deus, porque isso é Bíblia. Não estou falando de mim, eu estou falando de Bíblia. Não estou, o coach tal, filósofo tal, é Bíblia. Eu estou te dando Bíblia. Se você ler Bíblia, você sabe que isso que eu estou falando está escrito na Bíblia. O que eu não tenho é tempo para te dar, ficar te dando referência aqui. Tá? Mas procura para mim, fazendo um favor, Simone, fazendo um favor, essa duas referências aí. Acho que minha esposa nem está me ouvindo ali. Simone, procura para mim essas duas referências que eu acabei de falar aí, para me jogar na tela ali. Então, o irmão Creomar já trabalhou com porco, né? Vamos lá. Se o senhor pegar o porco, der banho no porco, vamos supor que tem a lama lá, né? Se eu der o banho no porco, se eu soltar o porco, o que o porco vai fazer? Ele vai correr para onde? Por que ele corre para a lama? Porque ele gosta. Assim também, meu irmão, é a pessoa que vive em pecado. Não todos, não podemos generalizar. Tá? Alguns querem libertação, alguns querem deixar, estão buscando, né, a libertação, coisa do tipo, como eu disse, que, né, o exemplo aqui do irmão Creomar. Mas outros irmãos estão rolando na lama porque gostam. Não, pastor, eu gosto de vir aqui, ouvir a palavra, ouvir a pregação, cantar o louvor, mas eu também gosto, pastor, de ouvir umas músicas, de ingerir vice, coisa do tipo. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá, meu irmão? Se você continuar dessa forma, eu sinto muito lhe dizer, mas não vai ter lugar para você no céu não, hein? Então trate de pedir força para Deus, para você deixar essa porcaria, para você deixar isso aí. Você não pode ser uma pessoa que vive oscilando. Uma hora você está lá, uma hora você está cá, uma hora você é de Deus, uma hora você é do diabo, uma hora você é de Deus, outra hora você é de Lúcifer, uma hora você é de Deus, outra não, meu irmão. Até quando vai ficar rolando na lama? Até quando, meu irmão, você vai ficar rolando na lama? Até quando você vai ficar, né? Ou seja, ou coisa do tipo. Achou o versículo aí? Qual que é? Oi? Deixa eu jogar ali na tela para você ver. Porque depois você, né, pastor, que tá, é Bíblia. Aí você vai reclamar para Jesus, qualquer coisa. Mateus 7:6. Não é isso não. Você está prestando atenção no que eu estava falando aqui? Não é isso não. É a passagem, se eu não me engano, é Provérbios, que diz assim: o porco voltou a rolar na lama. Aí tem outra passagem que diz, né, o pecado é como o cão. Se alguém souber também, vocês podem me falar o versículo aí, tá, irmão? O cão, ele voltou a comer, né, ele vomitou e voltou a comer do vômito, né? Assim é o pecado, mais ou menos por aí. Isso, vamos lá. Não é isso não. Então a gente vai lendo aqui, depois quando achar eu leio aqui. Vamos lá. No versículo 21, eu já li isso aqui, irmãos, já, né? Vamos lá, no versículo 21, Jesus diz: e dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. A fornicação nesse contexto pode ser muitos tipos de pecados sexuais diferentes. Não somente, eu já li isso aqui, não li? Já, né? Então vamos lá. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerão das suas obras. Os obreiros, acompanha, por favor, aí, para vocês me ajudar aqui também, fazendo um favor, tá bom? 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os coração, e darei a cada um, né, a cada um de vós segundo as vossas obras. Deixa eu ver aqui, ó. 2 Pedro. Isso aqui nesse versículo já está os dois já. Só para me te mostrar, irmão, para depois ser, pastor, tal. Não.
É Bíblia, o que eu estou te dando é Bíblia, tá? 2 Pedro 2:22. Rapidamente para a gente continuar aqui, tá? Isso, olha lá. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz. Não falei que isso aí está escrito lá em provérbio também? Que diz: o cão volta a seu vômito. E mais, a porca lavada volta, né, a revolver-se no lamaçal. Deixa eu ver aqui. Mas acha para mim onde está lá em Provérbios também. Fazendo um favor. Deixa eu trocar essa versão aqui. Eu já vou deixar anotado no meu estudo, que mais tarde eu... Manda para mim o versículo aí, Fernando. Olha só. Versículo 21, ó. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. 22. Neles, né, se confirmam os provérbios. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se, né, na lama, tá? Então, deixa eu ver outra versão aqui para me ler provérbios com vocês. Nem sei qual foi essa versão. Olha o que diz no versículo número 20 aí, ó, 2 Pedro. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, viu? Por isso que o final tem que ser melhor que o começo, tá? Depois vamos dar sobre isso. Versículo 21, ó, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. 22. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama, né? Então antes a gente não tivesse conhecido do que ter conhecido e ter voltado. Então quando eu volto, é como o cachorro que voltou no seu próprio vômito, é como a porca lavada que voltou, né, a se sujar na lama. E isso está falando em relação ao pecado. Qual que é o versículo que você falou aí? Vou colocar aqui para você ver que é Bíblia, viu? Quem entendeu aqui, diga amém. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Para a gente caminhar para finalizar aqui. Eu gosto de falar e provar na Bíblia, viu, irmão? Domingo passado à noite também a gente ficou um tempão aqui que eu falei algo e depois eu não consegui achar aqui. Enquanto não achei, eu não sosseguei. Por quê? Eu preciso falar e te dar a base bíblica. Porque senão é apenas, né, ou seja. Então se é base bíblica, nós temos que obedecer, viu? Esse aqui, a versão King James já está mais presa. Depois lá na sua casa, você leia o capítulo 2 de 2 Pedro todinho, tá? Você vai entender melhor o que eu estou falando aqui, ó. Olha só, sendo assim, olha lá, ó, sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, né, ou seja, do pecado, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são, né, uma vez mais influenciados e vencidos por elas, né? Ou seja, tem pessoas que já venceu, mas voltou a ser influenciado e vencido novamente por coisas que deixou lá atrás, tá? Seu último estado se tornou ainda pior do que o primeiro. Irmãos, é para a gente ser melhor, não é para a gente ser pior do que do que a gente começou. Vixe, isso aqui casou com o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Versículo 21, corroborou, né? Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido conhecido. Quantas pessoas, irmão, deu as costas para a Bíblia? Quando a gente dá as costas
irmãos, quando a gente dá as costas para a Bíblia, nós estamos dando a costa para quem? A Bíblia é a palavra de quem? E a Bíblia representa quem? Representa quem, irmão Jair? O senhor falou aí, hã? Jesus. Então, quando você dá as costas para a Bíblia, você está dando costas para Jesus. Você gosta que você está falando e alguém dá as costas para você, irmão? Sim ou não? É falta de respeito, né? Então, quando nós faltamos com respeito, quando a gente dá as costas, né? Vamos ler de novo? Porque ele teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, dar-lhe as costas ao santo mandamento, de que ele havia sido conhecido. Então, muitos deram as costas, muitos rejeitaram, muitos, irmão, se tornaram pior do que era antes, tá? Ou seja, aí vem o versículo de número 22, ó. Olha lá, dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Então, irmãos, todas as vezes, né, quando a gente volta, né, para o pecado, ou praticar o que a gente praticou no passado, coisa do tipo, é como se o cachorro tivesse voltado e comido seu próprio vômito, e como a porca lavada voltasse e rolasse na lama de novo. Por quê? Meu irmão, se quem tem cachorro em casa sabe disso. Se você não vigiar o cachorro, ele vive fazendo isso aqui, ainda mais se ele tiver com verme. Ele faz mais isso se tiver com verme, né? Ele vomita, depois ele vai e come o próprio vômito dele, né? Já dá um negócio no estômago só de, né? Imagina você, irmão, você comeu um cachorro quente no café da manhã, né, irmão Adilson, né? Você vomita um pedaço de salsicha, um pedaço de pão, feijão de ontem, né? A carne de ontem. Pastor, para, senão eu vou... Irmão, eu tô atrás do público, qualquer coisa só abaixa aqui, né? Aí, meu irmão, vai vendo, você vai lá, pega o pedacinho de salsicha, aquele pedacinho de tomate, coloca e coloca na boca de novo. É nojento, irmão, sim ou não? É nojento, sim ou não? Então, é assim que Deus, irmão, né? Ele trata e ele vê, meu irmão, quem volta de novo a praticar essas coisas. É assim, meu irmão, é assim que é visto no mundo espiritual, né? Ai, pastor, né? Eu vou vomitar, você está falando isso aí. Só de eu falar isso, eu já mexi com você, eu já mexi com o seu estômago, não foi? Né? Ou seja, então toda vez que eu volto, irmãos, né? Ou seja, né? É dessa forma, meu irmão, né? É dessa forma que nós somos comparados. É dessa forma que nós somos vistos por Deus. É dessa forma, meu irmão, né, que é dessa forma, meu irmão, que acontece no mundo espiritual, né? A pessoa ela se sente suja, a pessoa ela se sente imoral, a pessoa se sente lá embaixo, a pessoa se sente mal, a pessoa ela sente remorso. Por quê? Porque ela voltou e comeu do seu próprio vômito. Ai, pastor, dá vontade de vomitar. Aí você falando isso aí, vou vomitar, me dá um enjoo, me dá assim, né? É uma coisa, então é esse sentimento que Deus tem por nós. Quando Deus ele vê, quando o Pai, quando Deus vê a gente voltando a praticar algo que a gente praticava no passado, é isso que Deus sente. É esse sentimento que Deus sente por mim e por você, ou seja, por nós. Quem está entendendo, diga amém, tá? Então vamos lá avançar aqui, irmãos, por causa do horário. Vamos lá, só voltar aqui. Outro dia eu faço um estudo mais a fundo com você sobre isso, mas eu te provei na Bíblia, tá, irmão? Eu te provei na Bíblia para depois... Não, tá aí, ó, na Bíblia, tá? Vamos lá. Isso aqui não é achismo, isso aqui não foi coach tal que falou, isso aqui não é filosofia, isso aqui é Bíblia, tá? Vamos lá. Haviam muitos membros daquela igreja que não haviam sido corrompidos pelo ensinamento de Jezabel. Muitos haviam permanecido com a sã doutrina guardada em suas vidas. E quando Jesus diz, né, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ele, né, vira sua página. Vamos lá. Ele estava se referindo àqueles que praticavam falsa doutrina com Jezabel. Jesus iria fazer adoecer aquela gente. Eles poderiam morrer se não se arrependessem do que eles estavam fazendo de errado. Eles estavam perdidos, condenados à morte, né? Caso não se arrependessem. Né? Esse versículo seguinte, quando diz,
23, né? E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Jesus estava falando dos seguidores de Jezabel, aqueles que tomavam os seus ensinamentos, aqueles que praticavam as suas doutrinas. Eles iriam padecer, morrer, se perder, né, por completo, se não se arrependesse daquilo que eles praticavam. E todas as igrejas ao redor, todos os que criam, né, no Evangelho, iriam saber, reconhecer que Jesus era aquele que sondava a mente, os corações. Jesus é aquele que não somente olhava no exterior, mas ele sempre via a intenção do coração. Jesus sempre olhou para aquilo que estava no íntimo da igreja de Tiatira. O coração quer dizer, né, intimidade, secreto, profundo, aquilo que ninguém tem acesso. Então, quando ele diz que sonda as mentes e os corações, ele sonda o secreto, né? Ou seja, o que está em oculto. Ele vê o que tem ali no fundo. E, infelizmente, o secreto, profundo e oculto da igreja de Tiatira era imoralidade sexual. Então, meu irmão, eu te pergunto e você responda para si mesmo. O que está em secreto e oculto, meu irmão, em nossas vidas, né? O que está em secreto e oculto, irmão, ele está sendo aprovado ou reprovado por Deus? O que é que está em oculto, em secreto dentro do seu coração? Lá no fundo do seu coração, né? Aquilo que você faz que ninguém vê, que ninguém sabe, coisa do tipo. Essas obras são aprovadas ou reprovadas? Pastor, são reprovadas. Então busque, meu irmão, se esforçar, tá? A ser aprovado por Jesus. Às vezes, irmão, né? Nós nos esforçamos tanto a ser aprovados pelo homem. Não, meu irmão. Busque ser aprovado por Deus. Se você é aprovado por Jesus, automaticamente você vai ser aprovado por Deus, tá? Quem está entendendo, diga amém. E outra coisa, repita assim comigo, diga: Deus é amor, mas é justiça também. Aí você me questiona, pastor, mas Jesus sendo amor, de que forma que ele lançaria na cama, pastor, né? Uma pessoa se ela não se arrependesse? Calma que eu vou te explicar aqui. Vamos amarrado em nome de Jesus, mas vamos usar o exemplo do Cleomar novamente, como eu tinha usado aqui. Irmãos, guarda bem o que eu vou te dizer aqui. Antes de acontecer qualquer coisa com você, seu casamento, sua família, suas finanças, antes de acontecer qualquer coisa, irmão, Deus sempre vai te avisar. Ele sempre vai te dar uma palavra te avisando. Como há 2000 anos atrás, ele nos avisou que nós passaremos por isso, não avisou? Por praga. Eu mostrei para vocês no estudo Apocalipse, Mateus capítulo 24, princípio das dores. Eu mostrei para você na Bíblia, que ele tinha avisado que isso ia acontecer. E hoje, meu irmão, nós estamos estudando que futuramente virá a era do anticristo. Não estamos estudando? A igreja vai ser perseguida e coisa do tipo. Então vai chegar o tempo. Ele está nos avisando hoje. Por que ele está nos avisando hoje? Para nós nos prepararmos hoje para algo futuro. Assim como ele avisou 2000 anos atrás, muitos não se prepararam, não deram ouvidos, e quando aconteceu se desesperaram. Mas, irmãos, está na Bíblia, né? Então vamos falar de nós agora. A mesma coisa, irmão, é relacionada às vezes ao casamento, né? Às vezes é o marido que não está conduzindo o casamento como não era para conduzir. E muitas das vezes, irmão, Deus tem usado o pastor para alertar, com pregações, estudos, né? Para alertar. E às vezes o marido ouve, ou a esposa ouve, sabe que tem que se arrepender, sabe que tem que melhorar, sabe que tem que deixar, sabe que tem que, né, ser melhor. Aí não se arrepende, não melhora, não deixa. Aí é a hora que vai ser o que é ser jogado numa cama. Daqui a pouco, meu irmão, a esposa chega e fala: não quero mais. Daqui a pouco o marido chega e fala: não quero mais. Você ser jogado numa cama é o fim. Mas eu te pergunto, quem foi que destruiu o casamento dela? Foi Jesus ou foi a pessoa? Jesus é culpado da separação, sim ou não? Não, o culpado é a pessoa. É como, por exemplo, o demônio também não é culpado de tudo que acontece, irmão. O culpado é eu e vocês. Porque o demônio ele só pode agir na minha vida se eu der liberdade. Então, irmãos, muitos casamentos estão chegando ao fim, não é culpa de Jesus, ou seja, né, foi jogado numa cama, né, adoeceu o casamento. Por quê? Porque Jesus já estava dando tempo para se arrepender, estava dando palavra, usando pastor e coisa do tipo. Aí às vezes tem pessoas que ficam bravas, né? Pastor prega duro, ele prega muito sobre pecado. Pastor ele prega muito sobre adultério, sobre isso, sobre aquilo. Irmãos, eu falo, como eu falei para os obreiros, eu falo aquilo que Deus manda eu falar.
Posso falar, irmão, sim ou não? Isso serve para mim também. Porque vai que amanhã você morre. Então ele está me falando algo para você consertar para amanhã você ir para o céu. Você não sabe. Quem diria que a gente ia perder? Irmão, tinha gente que estava no culto lá no Jardim Paula hoje, irmão. O irmão estava hoje. No outro dia ele foi internado. Depois de 2 dias ele morreu. O esposo da irmã estava no domingo fazendo compra com ela. Sentiu falta de ar. Foi internado num dia, na mesma semana ele morreu. A minha mãe foi internada, se eu não me engano, foi na segunda. Quando foi na outra segunda, depois de um dia, a gente estava enterrando minha mãe. E graças a Deus ainda tive a oportunidade de pregar para ela lá, falar no ouvido dela, pregar. Aí depois não adianta você, ai Jesus, ou seja, eu usei os pregadores, eu usei os profetas. Não foi isso que ele falou naquela parábola lá do Rico e Lázaro, né, o nome, né? Toda vez eu confundo o nome, é Rico e Lázaro, né? Ou seja, o rico queria voltar. O que Moisés falou para o rico? Ele já tem os profetas, né? Ele já tem os profetas, né? Já tem Moisés e os profetas, né? Para poder pregar, para poder falar com eles, né? Ou coisa do tipo. Ou seja, né? Ele já tem alguém para pregar, para alertar, né? Ou seja, o rico, né? Ele queria, meu irmão, né? Se consertar, ou ele queria se arrepender, mas já era tarde. Né? Mas ele já tinha sido alertado antigamente. Então ele queria tentar voltar para tentar alertar sua família. Mas eles já estão sendo alertados pela Irmãos Palavra. Então tem pessoas, irmão, que ela vai acordar depois que for tarde, né? Vai querer voltar atrás, mas sendo que Deus está falando. Sendo que Deus está falando em relação às finanças. Deus está falando em relação. É como, né, o funcionário. O patrão fala, rapaz, está chegando tarde. Rapaz, você está aí, você está aqui. Ou seja, o patrão está divertindo, né? Está dando advertência. E o funcionário está deixando entrar no ouvido e sair no. Daqui a pouco ele é mandado embora. Aí vai chorar, porque eu tenho família, tenho isso, tenho aquilo. Mas quantas vezes foi chamada a atenção? Quantas vezes falou, por quê, irmão? Funcionário bom não é mandado embora, não. Só é mandado embora se a empresa for fechar ou se for fazer acerto. Fora isso, não é mandado embora, não. Depois não adianta chorar ou coisa do tipo, né, em relação à sua finança, à sua saúde. Quanto de nós, irmão, você sabe que você tem que cuidar da saúde, né? Essa semana eu estava sentindo embaçamento na vista, irmão. Eu achei que é porque eu tinha dormido em cima do olho assim, né? Embaçamento na vista. Fui no oftalmologista, chegou lá, falei, minha esposa, eu vou. Dependendo do que for, eu vou, porque o pastor já me disse que você tem que ir no médico, saber o que é para você orar e lutar contra, né? Chegou lá, fiz um monte de exame, irmão. Chegou lá, meio grau de miopia. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Por quê? Toda a vida, desde interna, irmão, assistindo filme com o celular assim, ó. E qual que é a orientação? Que não pode assistir assim. Ler Bíblia no escuro, ler livro no escuro. Irmão, você está acabando com a sua vista. O que aconteceu? Eu mesmo prejudiquei minha visão. O diabo é o culpado? Não é o diabo que está assistindo o celular. Não é Jesus que está assistindo. Sou eu. A mesma coisa você que tem essas televisão grande assim. Você sabia que tem uma metragem certa para você assistir longe da televisão? Senão você está acabando com a sua vista. Eu também já mandei fazer o óculos. Falei, então tá bom. Agora também já mandei colocar na lente. Minha esposa falou lá, bloqueio, não sei do que, do celular, bloqueio de computador, porque eu estou estudando, a gente lê muito, né? Então agora, irmão, vai me ajudar, né? Por quê? Porque além da miopia, vai me ajudar, né, a eu ver o celular e ler sem prejudicar minha vista, o óculos. Então, a males que vem para bem. Mas eu já estou indo para cima dessa miopia, eu não aceito. Assim como Deus me curou da enxaqueca, assim como Deus curou do rompimento do meu joelho, assim como Deus me curou da
da tolerância à lactose, eu vou ser curado dessa miopia também. Só que por um lado vai ser bom usar o óculos, porque eu uso muito celular, irmão. Sexta-feira eu estava com a minha esposa no médico, e enquanto ela ficou, acho que mais de 4 horas no médico. Foi 4 horas eu assistindo pregação, estudando, fazendo estudo de pregações, ouvindo e anotando, assistindo e anotando. Então força muito a minha vista, e por causa disso eu fui prejudicado. Só que a gente já sabe que não pode assistir assim. Então agora não adianta ocupar o diabo, agora não adianta ocupar isso e aquilo, né? É a pessoa que sabe que tem que fazer exercício físico e não faz. É a pessoa que sabe que não pode comer fritura e come. É a pessoa que sabe que não pode entrar na açúcar e entra. Aí vai fazer lá, né? Aí vai ver, medir lá, diabetes. Ai, a diabetes é a mulher do diabo, ela entrou na minha vida. Entrou porque você deixou, você comeu muito açúcar, ué. Né, irmão Jair? Irmão Jair tem uma carga de doce, né? Não, meu irmão, a diabetes, a mulher do diabo, só entrou na sua vida porque você permitiu. Como, por exemplo, eu já sei que lá na minha família tem diabético, irmãos. Então, eu tenho que vigiar. O que eu faço, né? Irmãos, eu evito o máximo possível de comer doce durante a semana. Mas final de semana, né, enfim. Então eu evito mais, só se for tiver uma festa, algo do tipo, eu entro no doce. Mas fora isso, irmão, eu evito o máximo possível durante a semana comer doce. Por quê? Porque, meu irmão, me falaram uma vez, acho que a irmã Laudicea ela vai poder comprovar isso. Me falaram uma vez que todo mundo tem diabetes, né? Aí dependendo o grau de açúcar, ela só manifesta, não é isso? Tô certo ou tô errado? Viu? Todos nós temos diabetes, irmão. Irmão Jair. O problema é que alguns ela manifesta, mas é uma diabetes baixa, né? Controlada. Então, ou seja, foi o diabo que comeu o doce? Foi o diabo que comeu o pudim? Foi o diabo que comeu o pavê? Foi o diabo que comeu o mousse de maracujá? Foi o diabo que comeu, sim ou não, irmão, né? Não foi, foi você. Então não bota a culpa, nem bota a culpa em Jesus. Ou seja, né? Nós já fomos avisados, irmão. Você foi no médico, o médico falou, você não se arrependeu, você não deixou, você não parou, você não deixou o vício, você não se tornou um marido melhor, você não se tornou uma esposa melhor. Você não se tornou, né, não cuidou da sua saúde, coisa do tipo. Então hoje, né, aí quando você foi jogado numa cama, aí quando aconteceu, aí, meu irmão, você vai querer jogar a culpa em A, em B, em C, em Jesus, na igreja. Não, a culpa é sua. Porque você foi avisado. Você foi alertado. Presta atenção, irmão, ele sempre alerta, tá? Ele sempre alerta quando irá acontecer alguma coisa, viu? Ele sempre dá uma palavra alertando. Mas depois eu vou trazer referências para vocês falando sobre isso num estudo futuro, tá bom? Que nós já estamos em cima do horário. Já passei do horário aqui, vamos lá. Mas vos digo a vós, vamos continuar lendo aqui. Aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende-o até que eu venha. Como havíamos compartilhado anteriormente, havia muitos que não seguiam as doutrinas de Jezabel, muitos que haviam guardado a sã doutrina, e a esses Jesus estava dizendo que não iria punir, mas os faria experimentar da ira dele, por causa da desobediência dos outros. Jesus iria poupar aqueles que eram fiéis, de fato. Por isso sempre ensinamos que a salvação é individual. Jesus não acrescentaria mais nenhuma carga a eles, mas o que tendes, retenham até que eu venha. Era para eles guardar aquilo que eles já tinham, tudo que eles já sabiam, tudo que eles haviam aprendido da sã doutrina, eles deveriam guardar os mandamentos até que Jesus viesse. João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os conserva, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus pediu para que eles conservassem o verdadeiro evangelho. Mas eles eram amados, né? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Vira aí e a gente vai finalizar já, tá bom? E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Essas são as promessas da igreja de Tiatira. Aquele que tinha os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido, aquele que não negava fé, aquele que havia aumentado a sua intensidade, mas as obras, e aqui não havia abandonado o seu amor por Jesus, mas era aquele que tinha um pecado secreto, aquele que estava corrompido, né? São todos, não todos, tá? Mas aqui estava com os dias contados, certamente. Jesus, neste momento,
falava com os que eram íntegros, e se eles vencessem e guardassem até o fim as obras de Cristo, ele daria a eles poder sobre as nações, daria a eles o poder de governar, de poder corrigir, né, com severidade e quebrá-los com barro. Essa autoridade é o que foi dada a Jesus pelo próprio Deus. 28. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã pode ser referida como um futuro glorioso, pode ser descrito como algo bom que iria de vir, ou pode também significar o próprio Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloca a mão no alto do seu coração, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra, muito obrigado, Senhor, pela, meu Pai, direção ao qual, meu Deus, o Senhor nos deu aqui nessa manhã. Senhor, obrigado, meu Pai, pela instrução. Obrigado, Senhor, pela, meu Pai, revelação ao qual, meu Deus, o Senhor, meu Pai, nos deu aqui nessa manhã. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, meu Pai, a sermos melhores do que éramos antes. Ensina-nos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Porque quanto de nós, meu Pai, que começamos de uma forma e estamos terminando de outra forma. Uns estão terminando melhor e outros estão terminando pior. Paulo disse, meu Deus, não importa como começou, o importante é como irá terminar. Quem vos impediu de correr? Meu Deus, assim como um profissional, com o tempo ele busca se aprimorar, se qualificar, ser um profissional melhor, assim também, Senhor, na nossa vida espiritual, nós devemos nos qualificar espiritualmente, buscar amadurecer e sermos melhores. Então nos ajuda, Espírito Santo, a amadurecermos, nos ajuda a mantermos a nossa fé, nos ajuda a não sermos dominados por esse sistema de Jezabel, nos ajuda, Senhor, a vencermos, porque a sua palavra diz que o Senhor dará coroa, meu Deus, para aqueles que vencerem, e regerá as nações com vara junto com o Senhor. Meu Deus, se tem algo na nossa vida que o Senhor tem alertado, se tem algo que o Senhor tem falado, meu Deus, para nós deixarmos, abandonarmos, nos ajuda, Senhor, a abandonarmos, porque, meu Deus, quanto de nós sabemos que temos que cuidar da saúde e não cuidamos, quanto de nós sabemos que temos que cuidar do casamento e não cuidamos, que temos que ser dizimistas, ofertantes, que temos que sermos fiéis ao Senhor e coisa do tipo. Às vezes o Senhor tem falado, o Senhor tem batido na tecla, o Senhor tem falado, meu Deus, mas nós temos deixado entrar no ouvido e ter saído no outro. Meu Deus, nos ajuda a nos arrepender e sermos fiéis ao Senhor. Graças te damos e te louvamos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Amigos de casa, Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus, amém?